Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Tambellini e esse vídeo aqui é o início de uma sequência de vídeos que eu estou começando a fazer para falar um pouquinho mais sobre o meu livro inicialmente, né? Histórias de Cobrança, sobre um pouco mais sobre esse mercado de crédito e cobrança. Para quem não me conhece, eu queria também falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de todo o meu percurso, e eu acho que esse é um assunto interessante, né? Porque mostra um pouquinho o passo a passo de que uma pessoa normal, né, que ingressou no mercado lá alguns anos atrás, eu vou falar um pouquinho disso, e até onde eu cheguei aqui hoje e o que ainda eu procuro ainda ter em termos de planos. Eu tenho aí alguns planos interessantes para 2020, a ideia é a gente lançar um canal, lançar uma versão digital do livro, e então tem bastante coisinhas aí sendo estruturadas para que a gente possa ter um canal e um conteúdo muito mais solto, livre, disponível para todo mundo que quer ter acesso a algum tipo de informação, seja do mercado de crédito, cobrança e gestão de risco como um todo, né? A ideia nesse primeiro vídeo é a gente falar um pouquinho sobre o livro, né? Como eu disse, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Tambellini. Comecei nesse mercado de crédito oficialmente, vamos dizer assim, em 1993, numa administradora de cartões de crédito, e aí estou aí hoje já praticamente há 27 anos atuando no mercado de crédito e cobrança. Em 2017 eu lancei o livro Histórias de Cobrança, um livro que eu escrevi aí por cerca de 2-3 anos mais ou menos, até chegar na fase final aí de revisão, lançamento. Lancei ele em 2017 apenas como uma edição em papel ainda, livro efetivamente, né? Muitos feedbacks, graças a Deus, todos positivos. Acho que os negativos ninguém me conta, mas graças a Deus os feedbacks foram muito positivos e sinceros. E eu resolvi, na verdade, tentar fazer com que esse conteúdo fosse transformado para que ele pudesse ser mais acessível, né? Então, eu estou fazendo agora, a gente está terminando uma revisão, né, para lançar uma versão digital, um e-book, né, onde ele vai estar disponível aí para downloads, né, tudo isso. E aí eu quero também criar uma sequência de alguns vídeos falando um pouquinho sobre o livro, sobre algumas etapas, alguns capítulos específicos. Eu escrevi esse livro, acho que talvez por dois fatores, né? Primeiro, eu via pouco material, né, e que permitisse a gente ter uma noção básica, né? Existem alguns livros, não existe, pelo amor de Deus, meu livro não é o único que fala desse mercado, mas existem alguns livros aí muito teóricos, tudo. E o segundo, e aí foi praticamente aquilo que deu nome ao livro, né? Muitos amigos meus falavam para mim: nossa, mas você tem tanta história, né? Por que você não escreve um livro? E aí quando a gente fala, pô, você tem tanta história, por que você não escreve um livro? E o livro ia ser de cobrança? Pô, nada melhor do que um nome chamar Histórias de Cobrança. Então, esse meu livro, ele conta uma série de histórias que eu vivi, sem citar nomes de empresas, claro, né? O livro está aqui, Histórias de Cobrança, e ele conta histórias que eu vivi nesses meus 27 anos de carreira, né? 27, vamos pensar, 24, né? Porque eu lancei em 2017. E aí, esse processo de cobrança, como tudo na vida, é muito dinâmico, né? Não adianta a gente imaginar que a gente chegou num patamar e dali estabilizou, né? Existem coisas novas acontecendo, existem movimentos, mudanças, novas tecnologias, e aí eu acabei resolvendo esse ano começar a fazer uma atualização para, além de lançar nessa versão digital, já uma segunda edição com uma atualização, com novas informações. A ideia é também fazer uma versão impressa também, como uma segunda edição, Histórias de Cobrança 2.0, algo assim. Mas aí eu queria falar um pouquinho de mim, né, para que
quem não me conhece ainda possa saber um pouco de mim. Eu estou há 27 anos nesse mercado de cobrança. Uma das coisas que eu coloco no meu livro aqui, né, e começo a falar um pouquinho, né, que a vida é feita de superações, né? E superação não é algo que está necessariamente voltado apenas ao trabalho, né? Eu acho que na vida, né, acho que fazer aquilo que a gente hoje entende como básico, né, já deixou há muito tempo de ser suficiente, né? Todo mundo, e inclusive cada um de nós, né, lá no fundo da gente, a gente espera que a gente faça um algo a mais. A gente crie algo na vida, a gente deixe uma marca, seja marcante para as pessoas, né? Deixe alguma forma de ser lembrado, né? A gente vê aí tantas pessoas que deixaram os legados aí, né? Que continuam vivas, né? Por conta de obras, por conta de músicas, por conta de ações. E eu acho que cada um de nós tem o objetivo de tentar deixar alguma coisa para esse mundo, né? E eu acho que essa questão de deixar um pouquinho de conteúdo e a própria questão de criação de um canal é algo que vem me motivando há algum tempo, né? Em termos de poder passar um pouquinho do que eu sinto que eu tenho dentro de mim, né? Eu acho que eu sempre me vi com uma vontade muito forte e eu sempre me senti uma pessoa apaixonada, né? E paixão, né, é um negócio que tem que estar no dia a dia da gente. Eu tenho que estar apaixonado, eu tenho que acordar apaixonado pelo meu dia, eu tenho que acordar e ir para o meu trabalho apaixonado pelo meu trabalho, né? Eu tenho que me relacionar com as pessoas com paixão, né? E eu acho que nunca é pouco para a gente dar algo a mais. Esse mundo de hoje é um mundo que a gente muitas vezes vê sempre informações aí, você liga a televisão para ver um jornal, a gente está acostumado a só ver problemas, ver desgraças, e eu acho que cada um de nós tem a obrigação, né, de trazer um pouco de alegria para esse dia a dia, né? O mundo já está muito estressado para que a gente possa estar acordando todo dia e ser mais um estressado, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma força e uma motivação, né, que tem o objetivo de levar um sorriso, né, a cada um de cada lugar que a gente passa, né? Eu conto uma historinha também que um dia peguei um táxi no aeroporto de Congonhas, chegando, né, de uma viagem, e aí cansado, final do dia, acho que eu tava na fila lá com uma cara meia cansada, meio desgastada, né? E o taxista, depois eu comecei a conversar com ele um pouquinho, e ele, no final da conversa, ele falou pra mim, já chegando na minha casa, falou: poxa, seu Eduardo, queria contar uma coisa pro senhor, né? Quando o senhor tava na fila lá e eu embiquei pra pegar o senhor, eu achei que, falei, nossa senhora, mas esse cara tá com uma cara de cansado, né? Tá pesado. O que vem aqui pro meu táxi, né? E aí ele falou: pô, isso entrou aqui, cara, começou a conversar comigo, falamos aí de tantas coisas, o senhor, um entusiasmo tão grande, e assim, poxa, eu tô me sentindo tão melhor, e eu queria agradecer ao senhor. Então, assim, olha que coisa básica, gente, né? Ao invés de eu, de repente, só pensar em mim, né, ficar lá refletindo as coisas da minha vida, eu pude, de repente, trazer um pouquinho de alegria para uma pessoa. Então, eu acho que cada um de nós tem essa obrigação, essa necessidade de trazer alegria para o dia a dia, seja na empresa, seja para nossas casas, nossas famílias, nossos amigos. Então acho que esse é um ponto aí que eu acredito muito nisso, e se eu não estiver apaixonado, eu não sei viver, né? Então eu tenho que estar sempre apaixonado por alguma coisa, por mim mesmo, pelo meu dia a dia, pelo meu cachorro, pela minha família, pelo meu trabalho. Senão a vida não é a mesma para mim. Eu sou um menino aí, filho único, né? Muito mimado na infância. Posso dizer que eu fui uma pessoa que tive uma infância aí numa família de classe média, né? Nasci em 1972, vivia a gloriosa década de 80, né? Que para mim foi marcante em termos de músicas, tudo isso. E sempre tive uma vontade de trilhar meu caminho, né? Trilhar
meu próprio caminho. Minha mãe sempre pagou minha escola, né, até colegial, e chegou uma hora que eu falei, putz, eu queria começar a trabalhar, queria poder ter minha vida, começar a construir minha vida. E eu era um menino que nunca tinha praticamente saído sozinho lá do meu bairro, né, morei no Ipiranga, estudei numa escola lá famosa na época, referência, chamada Cardeal Mota. Tive um estudo excelente nesse sentido, mas chegou uma hora que eu falei, pô, eu quero começar a trabalhar. E aí eu arrumei um emprego de office boy, né? O pessoal hoje em dia nem imagina o que seja um office boy, né? Um office boy é praticamente um motoboy sem moto. Naquela época, era o cara que ia lá de lugar em lugar, fazia banco, fazia pagamento de conta, né? Hoje em dia, pagamento de conta se faz tudo pela internet, não dá nem para imaginar. Mas eu saía lá com um envelopinho cheio de conta para pagar, indo de banco em banco, tudo. E aí isso foi um desafio para mim, né? Porque eu que era um cara que, um menino lá, isso foi em 1987 exatamente, que eu comecei a trabalhar aí com 15 anos, né? Praticamente hoje seria um menor aprendiz. E comecei a trabalhar numa empresa lá ao lado de casa e logo eu tive uma oportunidade de ter um novo cargo. Eu ia passar de ser office boy para ser contínuo, uma forma mais bonita de chamar de office boy. E no Banco Mercantil de São Paulo, né? Lá na Avenida Paulista, ao lado do MASP. Você imagina a evolução, né, para um menino que até então praticamente só saía de casa com os pais, tudo isso. Começar a pegar ônibus, começar a me movimentar e foi aí que acho que eu efetivamente comecei a pegar gosto por tudo isso. Que na verdade esse gosto vinha já de um tempo atrás, né? Eu lembro que meu pai sempre chegava em casa de terno, gravata. Meu pai era gerente de contas a pagar não. Na verdade, recursos humanos, departamento pessoal. Na verdade, naquela época eu não sei bem como é que chamava isso, mas eu lembro que ele fazia o pagamento dos funcionários. E, por incrível que pareça, né, as coisas que aconteciam antigamente são, assim, inimagináveis nos dias de hoje. Mas eu lembro que num dia antes do pagamento, meu pai levava o dinheiro para separar os valores para cada empregado, né, se pagava em dinheiro. E aí eu lembro que eu, meu moleque, separava as notas de sei lá quanto que era, um cruzeiro, um cruzado, sei lá na época que dinheiro era. Mas eu ajudava a separar as notas lá para depois ele ficar fazendo os pacotinhos, né? E sempre que podia, meu pai me levava para trabalhar com ele, né? No final de semana, tudo. E eu adorava aquele negócio de escritório, grampeador, clipes, papel, caneta, aquela mesa bonita. Então acho que a minha primeira motivação de trabalhar nesse mundo, acho que veio muito dessa situação com meu pai, né? Acabei continuando lá no banco e aí sendo promovido para assistente, né? E aí comecei a trabalhar já numa área chamada cobrança expediente, já nesse caso não mais lá na Paulista, mas lá na agência central do Banco Mercantil de São Paulo, na Líbero Badaró, né? Então foi a minha primeira evolução, em sentido de promoção mesmo, né? E lá eu comecei a ter talvez o meu primeiro contato com o que se chamava cobrança, né? A cobrança expediente era uma atividade bancária onde a gente calculava contas em atraso, né? O cara quando ia pagar no caixa, o caixa não calculava, tinha que ir no balcãozinho lá e os meninos, que eu era um deles, faziam o cálculo dos juros que estava naquele documento e aí direcionava para o caixa. E ao final do dia fazia o fechamento dos caixas, né, com soma de todos os títulos, tudo isso. Então essa foi uma fase bem legal da minha vida, ainda moleque, né, aprendendo esse mundo de empresas, tudo. E aí eu tive a primeira experiência efetiva com o que a gente pode chamar de crédito, cobrança nos mundos de hoje, em 1993, lá numa processadora de cartões de crédito, onde eu fui ser analista de crédito. E um primeiro desafio, porque naquela época tudo em papel, né? Vocês imaginem, tudo em papel, propostas de crédito, pedidos de cartão de crédito chegavam numa propostinha que era como se fosse uma cartolina aqui, uma
primeira proposta, onde tinham lá todos os dados preenchidos, e a gente tinha que pegar aquilo tudo e aquilo transformar numa análise de crédito, entender se aquele cliente tinha capacidade ou não, quer dizer, fazer o processo de crédito, mas tudo na mão. Então vocês imaginem que, como tudo era físico, eu tinha que dar número às propostas, então a gente gerou etiqueta, colava etiqueta, depois fazia uma folha de acompanhamento, preenchia a folha passo a passo, fazia consulta ao Serasa, mas não era uma consulta ao Serasa automática, não. A gente tinha que fazer discagem a partir daqueles discadores, vocês imaginam, né, para acessar o site da Serasa, fazer a consulta, imprimir a consulta, grampear naquela folha, enfim, algo inimaginável para o mundo de hoje, mas algo que foi interessante e que no mínimo virou uma história para a gente contar. Dessa administradora de cartões eu fui evoluindo e aí eu conheci a área de cobrança, né? A partir de uma necessidade, né? Todo mundo que dá crédito chega uma hora que precisa cobrar. Começou um processo de cobrança lá dentro e aí sim foi a minha primeira experiência com cobrança em si, onde na época a gente usava ficha de cobrança. Então o cliente estava em atraso, gerava uma fichinha lá, um papel, cada cliente era um papelzinho. Chegava aquele relatório, a gente já direcionava para que a gente começasse a fazer as ligações, tudo anotadinho na folha. Passou 30 dias de atraso, gerou uma outra folhinha, botava naquelas pastas sanfonadas, maravilhoso, controle super legal, e aí ia fazendo esse processo totalmente manual. Eu fiquei nessa administradora durante 4 anos, entrei como analista júnior, saí de lá como supervisor. De lá fui para um desafio maior, no meu primeiro cargo gerencial, numa grande empresa financeira na época, isso em 1997. A gente estava tendo aquele boom das financeiras, né? O Plano Real começou a trazer uma estabilidade maior para a economia e aí as financeiras aí basicamente explodiram, né? Então trabalhei lá e quando a gente ia lá na Rua São Bento era você andava na Rua São Bento e praticamente era um movimento de pesca, né? Financeiras pescavam pessoas ao meio da rua para oferecer empréstimos pessoais. E foi um momento muito interessante, onde eu assumi uma posição de gerente, com 25 anos na época, uma operação de 250 funcionários. Eu era responsável por toda a central de cobrança de São Paulo, que atuava toda a parte de sul, sudeste e centro-oeste. E competi com mais outras 2 centrais de cobrança. E foi uma experiência fantástica. Lá a gente pude vivenciar a implantação de uma ferramenta de cobrança, na época o CACS. Quem trabalhou com cobrança já ouviu falar nisso fatalmente. O CACS era um grande sistema de cobrança utilizado na época. E a gente teve a oportunidade também de implantar o Melita. O Melita não era uma cafeteira, como vocês possam imaginar, nem um café. Melita era um discador automático. Aliás, era um dos melhores discadores que existiam na época. E eu arrisco dizer que muitas vezes, se eu tivesse aquele Melita de 1997 numa operação hoje, ele seria melhor do que muitos discadores que a gente encontra aí pelo mercado, né? Mas foi uma vivência fantástica. E aí eu acho que tem um negócio interessante para falar, né, para quem é jovem, para quem está me ouvindo, né? Eu costumo sempre dizer, isso não é uma frase minha, se você quer conhecer uma pessoa, existem 2 formas de você conhecer rapidamente essa pessoa. Você pode dar dinheiro para ela ou você pode dar poder. E naquele momento eu tinha poder, né? Eu era um menino de 25 anos, com 250 funcionários, com uma secretária, e eu tinha tudo para despirocar. Eu tinha tudo para ter seguido um caminho totalmente adverso do que eu segui, né? Ou seja, criando uma prepotência, achando que eu era o cara, porque, 25 anos, sou gerente, puta empresa grande aqui, eu aqui como gerente, aí, puta funcionário pra caramba. E assim, eu cometi muitos erros sem dúvida nenhuma, né? E hoje, quando eu paro e penso, eu falo, eu gostaria de ter uma semana, eu como sou hoje, gerenciando aquela operação lá de 1997 que eu ia fazer chover, né? Mas era o que tinha, né? Eu brinco com amigos meus que eu conheci a partir daquele momento,
que a gente era ruim, mas era o melhor que tinha naquela época, não tinha muita opção. Mas cometi muitos erros, assim, e eu acho que quando a gente fala de erro, né, erro serve para que a gente possa aprender. Né, e eu aprendi muito com tudo aquilo, aprendi muito. Tive pessoas que passaram comigo, que me ajudaram muito. Tive pessoas que passaram comigo e que acho que em algum momento entenderam que eu não era o cara melhor para estar naquela posição, e isso para mim num primeiro momento foi um impacto, mas que me ajudaram a perceber inúmeras oportunidades que eu tinha deixado passar, que pela falta de experiência não tinha capacidade de entender, e que foi essencial naquele momento, e que são pessoas que eu guardo aí no meu coração de uma forma especial também. Cheguei a sair do processo de cobrança nessa mesma empresa, atuei por, se eu não me engano, 6, 7 meses numa área de prevenção a fraudes. Foi minha primeira experiência com o produto, com a questão fraude. Né? Fraude é, como cobrança também, algo que faz você se apaixonar, né? Pela diversidade, pela necessidade de combate, né? E por você estar sempre um passo atrás do fraudador e estar tendo sempre que correr para ir à frente dele. E então foi uma experiência também fantástica esses 7 meses. E eu acabei saindo de lá para voltar para a mesma processadora de cartões que eu saí, mas com um desafio, na verdade, de estruturar uma unidade que era a unidade de crédito e cobrança, de prestação de serviços. A processadora, na verdade, não mais atuava apenas em cobrar seus próprios clientes, cartões que processavam lá, e sim outros clientes que ele pudesse, como um escritório de cobrança, basicamente. Foi um período também interessante. Na época, eu tive a oportunidade de especificar uma ferramenta de negociação, né? Um módulo de acordo, que o sistema especialista da empresa de cartões não tinha, na verdade, um sistema à parte que permitisse fazer parcelamentos com características totalmente diferentes. Né? E foi uma oportunidade para que eu fizesse essa primeira especificação lá atrás, já há alguns anos, né? E a gente vê que recentemente vivi algumas situações onde a gente percebe que existem ainda empresas que, na verdade, têm a mesma carência que aquela empresa tinha lá alguns anos atrás. Não tem um módulo específico para negociação de dívidas. E isso é essencial nos dias de hoje, onde a cobrança ela possui um novo perfil de pessoas, e se eu localizar o cliente simplesmente, mas eu não tiver formas de negociar essa dívida, o meu contato vai dar errado. Então eu tenho que ter não só produtos de negociação, mas sistemas flexíveis que me permitam negociar essa dívida, chegar ao ponto onde o cliente efetivamente seja auxiliado e direcionado de uma forma para que ele possa quitar a sua dívida. Fiquei praticamente 1 ano nessa processadora, e aí tive um grande desafio também, que foi uma mudança de cidade, e eu tive um convite de uma das 3 empresas de telecomunicação que surgiram pós-privatização, né, do sistema Telebrás. Então mudei lá para Brasília e fiquei há 4 anos à frente de uma dessas empresas, uma das gigantes aí do setor na época, e tendo que me reinventar, né? E eu acho que depois que eu passei pelaquela financeira, eu tive na cabeça um dos sentimentos que eu aprendi, que era, na verdade, um conceito que estava errado. Tinha horas que eu imaginava, eu já cobrei de tudo. Eu tinha cobrado crédito pessoal, carnê, cartão de crédito, private label, tinha até financiamento de veículo, barco, pra você ter ideia. E eu tinha isso na minha cabeça, não, já cobrei de tudo. E aí, quando eu cheguei lá na empresa de telecom, eu cheguei à conclusão que eu não tinha cobrado nada. Que, na verdade, existem inúmeras questões ainda diferentes, e o produto telecom, na época só telefonia fixa, foi um grande desafio na época, porque existia toda uma legislação específica, né? Eu que estava acostumado a negativar um cliente, mandar lá para o Serasa
com 30 dias, eu tinha que esperar 90 dias para aí sim poder fazer a negativação. Então nessa empresa foi algo passei 4 anos lá fantásticos também, alguns sofrimentos, porque não tem nada que seja só simples e fácil, a gente sofre mesmo, mas passei 4 anos lá construindo uma série de coisas e que serviram muito para que eu contasse histórias dentro desse meu livro também, que a gente vai falar. E aí, depois de um tempo, acabei voltando para São Paulo. Nessa época foi um período de transição, passei por algumas empresas, passei por um birô de crédito, por empresas prestadoras de serviço de cobrança, conheci um pouquinho mais também desse lado de empresas de cobrança mesmo, pura, que nasceram como empresas de cobrança. E aí depois de um tempinho, tive uma oportunidade, na época onde existiu o boom lá do empréstimo consignado, fui começar a atuar numa empresa sendo gestor de risco de um produto consignado, aquele crédito consignado. Na época o grande foco era o INSS, então era o crédito consignado para aposentados. A fraude naquele momento era algo assustador dentro desse produto. Um dos focos da gestão de risco era criar ferramentas ou políticas que me permitissem minimizar o processo de fraude, né? Antigamente, quando surgiu esse produto, você podia pedir um empréstimo apresentando a tua indicação de aposentadoria e, na verdade, você podia pedir com que esse valor fosse feito através de uma ordem de pagamento. Ou seja, eu poderia pedir para que eu sacasse esse valor do empréstimo num banco e muitas vezes pessoas se aproveitavam de contas de aposentados e acabavam criando lá o empréstimo, onde ia ser debitado a aposentadoria do aposentado, mas não foi ele que foi lá retirar o dinheiro. Então foi um grande desafio, aprendi um novo produto, um novo momento de mercado, inúmeros desafios, uma financeira americana, então, emocionante, contato com o pessoal de fora, tinha praticamente 3 chefes, um no Brasil, um no México e um lá em Stanford, nos Estados Unidos, e uma experiência fantástica também. Saindo de lá, eu tive mais algumas passagens em contact centers, desafios para estruturar áreas de cobrança. Nesse período de transição, quando saí da empresa de telecom em 2011, eu acabei passando um tempinho ajudando uma parte de consultoria e na WIT-RISC, que era a antiga Go-On, né? Na verdade a WIT-RISC era a Go-On nasceu com o nome WIT-RISC, e a Go-On é a empresa de consultoria que eu, depois de 2011 até 2018, fui sócio, atuei aí em inúmeros mercados, em inúmeras empresas como consultor, e aí a gente chega a 2018, exatamente no momento onde a Go-On ela passou por um processo de venda, né, que deixou a gente muito feliz, porque a gente foi requerido, observado, né, por uma das maiores empresas americanas, né, no segmento de crédito e de decisões, que é a FICO, que é a empresa que hoje eu faço parte. E a FICO acabou adquirindo a Go-On em dezembro de 2018. Hoje eu estou já há 1 ano e pouquinho já na FICO, novos desafios, novas oportunidades, mas continuando com essa atuação nessa área de cobrança, de crédito, risco, caminhando aí por esse Brasil todo. Uma coisa que eu tenho colocado, e eu acho que é algo importante para dizer um pouquinho mais de quem eu sou, né? Quando eu tinha 9 anos, eu tive um problema na suprarrenal. Né? A suprarrenal parou de funcionar. A suprarrenal é a glândula que fica lá em cima dos rins, é quase um chapeuzinho nos rins, né? Eu tive um problema onde eu, na verdade, fiquei praticamente 1 ano internado no hospital, com 9 anos, né? Imagina isso. E nessa época, sem saber o que era, na verdade não tinha a menor ideia o que era, ninguém nem descobria ainda, eu demorei quase 1 ano para descobrir o que era a doença. Era uma doença chamada Addison, né? É uma doença autoimune,
E ok, né? Vida normal, tomando corticoide, né? Vida normal até cerca de 5 anos, onde eu comecei a sentir um pouquinho de dificuldade de equilíbrio. E essa dificuldade de equilíbrio foi piorando e fazia exames, não achava absolutamente nada, não tinha uma perspectiva de o que é isso, né? Por que eu tenho isso. E até que um dia uma prima da minha mãe falecida já há alguns anos, eu com contato zero com a família dela, e aí um dia me achou no Facebook, uma prima da minha mãe, falando que tinha uma coisa que precisava me conversar comigo, que eu era o último elo perdido da família, né? Que ela queria falar comigo sobre uma questão de uma herança. Aí eu falei, opa, dinheiro, né? Não era dinheiro não. Era uma questão que ela descobriu, uma doença genética na família, né? Provocada pelo cromossomo X, que na idade adulta, né? Fazia com que você começasse a ter algumas dificuldades de movimentos, né? E isso afetando basicamente membros inferiores, né? Quando eu descobri isso, fui até meu médico, né? Meu neurologista, onde que a gente estava tentando exatamente descobrir tudo isso. E aí realmente fiz alguns exames e ele me comprovou a questão da doença, uma doença que é um pouquinho mais complicada do que a que eu tinha descoberto lá, chamada Addison, né? Essa chama adrenomielopatia, né? E o que tem acontecido? Tem acontecido que isso tem dificultado um pouquinho o meu dia a dia. Quando eu descobri isso, eu fiz 2 perguntas, né? Ela é degenerativa? O médico me disse, sim. Mas não significa que vai degenerar em X tempo ou que vai degenerar. Isso existe uma degeneração lenta, né? Da questão de movimentos, tudo isso. E perguntei, tem cura? Não tem cura, né? Porque não tem até hoje algum medicamento que atinja ou haja diretamente com ela. Vim a descobrir que isso tudo, na verdade, tinha a ver lá com o próprio Addison dos 9 anos. E, cara, quando eu descobri essa doença, eu diria pra você o seguinte: a minha primeira sensação foi de alívio, né? Por que alívio? Porque a gente às vezes convive com coisas que a gente não sabe o que é. Então, cara, com o que eu tô lidando? Né? Quando eu não sei com o que eu tô lidando, eu não sei como é que eu ataco, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que eu ajo, eu não sei o que eu falo pros outros. Eu não sei nada. A partir do momento que eu soube, e por pior que fosse o cenário, aquilo me deixou um pouco mais confortável. E assim, eu tenho convivido com isso, né? E eu tenho falado isso não para gerar meio que um clichê ou para me fazer de coitadinho, que não é esse nem um pouco o meu objetivo, mas para mostrar o seguinte, né? Às vezes a gente fala, eu não quero fazer, eu tenho preguiça, eu não quero ir, eu não vou fazer isso, deixa para depois, né? E eu tenho tentado não deixar nada para depois, eu tenho tentado ir encarar de frente, esse sorriso no rosto, a gente procurar sempre tá dando algo a mais para quem está ao lado da gente, seja no trabalho, seja no dia a dia, né? E a gente não pode deixar com que nada interfira a nossa vontade de continuar vivendo, trabalhando e fazendo nossa parte. Então eu tenho muitas vezes recebido feedbacks dizendo que eu acabo sendo, não quero extrapolar e falar como uma referência, mas se é isso que essa vida está me proporcionando, né? Se é essa a missão de eu estar convivendo com alguma coisa, ou seja, poder despertar e alguém que olha e fale, puxa vida, olha só, esse cara faz tudo isso, eu posso fazer muito mais. Se for esse o objetivo, cara, eu estou muito mais feliz, né? Eu acho que isso traz sentido para tudo que a gente vive, né? Passei um ano de 2019 aí muito cansado ao final do ano, né? A gente acha que às vezes é o estresse do dia a dia. Com tudo isso, eu acho que, e eu vou falar isso porque eu acho que muita gente passa por essa situação, coloca
a saúde, as necessidades em segundo plano, acha que a gente vai trabalhar lá 12, 13, 14 horas por dia, vai fazer o nosso negócio, e muitas vezes isso dá muito prazer, eu sei o quanto dá, né? Tá atuando, tá se sentindo útil, tá produzindo, é fantástico, dá uma energia maravilhosa, mas a gente está deixando de alimentar um lado que é o lado da saúde, que é o lado do exercício, da alimentação. E eu, por esse ano de 2019, talvez tenha sido o ano onde eu menos investi em mim mesmo, né? Mesmo fazendo algumas coisas, fazendo aí sessões de fisioterapia, tudo, mas eu tenho um objetivo agora para esse ano e eu queria que todo mundo que estivesse me ouvindo pudesse pensar que precisa avaliar isso, que é separar um espaço, seja ele qual for, mas existir um espaço na tua agenda diária para você cuidar de você, né? Tem um Fernando Manfio, que foi meu sócio na Goon, hoje é um companheiro, um grande amigo, um irmão, fala para mim há quase 20 anos que eu tenho que meditar. Eu ainda não consegui entrar nesse estágio de meditação, mas eu, a partir de agora, nesse ano de 2020, e aí por mais um acontecimento que eu descobri agora, uma diabetes, mais uma cerejinha no bolo aí, mas cereja diet, né, no bolo da minha vida. Então agora eu vou ter que realmente, tô falando tudo isso porque eu acho que eu cheguei no limite do limite. Então cuidar de mim é algo que não pode mais deixar de fazer parte, né? E eu acho que a gente consegue ter prazer no trabalho, a gente consegue ser útil, a gente consegue ser produtivo e a gente consegue cuidar da gente. Então essa é uma das mensagens que eu queria deixar, porque não basta só trabalhar, não basta só investir na carreira, a gente tem que ter a nossa vida pessoal sendo alimentada de alguma forma, né? Saúde, alimentação, exercício e quem sabe um dia meditação, se Deus quiser. E eu não falo que a meditação é algo negativo de maneira nenhuma, e eu recomendo a meditação por tudo que eu já vi, já li, né? A questão é uma questão de ter as dificuldades, mas essa eu vou superar se Deus quiser. Então, eu queria deixar essa mensagem aí, que eu acho que a gente tem que deixar de lado aí um pouquinho aquela coisa insana de estar sempre trabalhando e cuidar um pouquinho da gente, tá? Eu acho que a gente tem uma sequência aí de bastante conteúdo, como eu disse. Gostaria de encerrar esse aqui por aqui, né, e falar que vem muito mais por aí. Eu espero que tenha sido aí um período onde você não encheu o saco de me ouvir. Tudo que eu faço na minha vida eu procuro fazer com muito amor, muita disposição. Esses 40 minutos aqui do vídeo eu fiz dessa forma, com muita vontade, buscando passar uma energia positiva na forma como eu estou falando, na forma como eu estou me apresentando para todos vocês. Então eu queria convidar vocês todos a participar desses vídeos, dos próximos vídeos, futuramente aí no meu canal. Queria me colocar sempre à disposição, seja uma palavra, um apoio, uma questão técnica, qualquer questão que você queira colocar, me perguntar. Esse canal e tudo isso que a gente vai estar montando vai ter o nome de Tabelando com o Tambellini. Então eu gostaria de que essa tabela fosse real e ela existisse. Então eu espero muitas perguntas, muitas interações de cada um de vocês. Estou buscando criar um canal onde o conteúdo vá desde de um executivo até um cara que esteja lá na operação de cobrança no telefone. Adoro falar com esse público, acho que eu tenho muito a acrescentar, adoro dar treinamento de cobrança, e eu acho que todo mundo tem a capacidade de evoluir,
basta investir naquilo que ele tem de melhor, que é a capacidade de cada um, né? Não tem a ver com sorte, não tem a ver com eu ser indicado, né? Eu posso ter tido sorte na vida, eu acho que eu tive, mas se eu não tivesse capacidade, eu nunca teria me mantido, né? E não faltam abismos, buracos, lombadas na vida da gente. Vai acontecer sempre. A gente tem que aprender a superar elas, a passar por elas, sem furar um pneu. Às vezes fura, a gente vai lá e troca, né? E a vida continua. Fácil nunca é, né? Falo isso, tenho um filho de 12 anos, meu anjo Gabriel, e eu falo pra ele: filho, a vida não é só do que a gente quer, né? Às vezes ele fica emburrado com as coisas que não acontecem do jeito que ele quer. Eu falo: mas isso aí é pouco, vai ter muita coisa na vida que não vai ser do jeito que a gente quer. E a gente tem duas opções: ficar de mal, emburrado, puto com a vida, ou a gente levantar a cabeça e ir em frente. E é assim que a gente consegue chegar lá. Beijão para todo mundo, grande abraço e até a próxima.